Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Bom, hoje vamos analisar mais um vídeo desse líder adventista com a seguinte conotação. Segundo ele, devemos todos ir para o templo. Não poderia ser diferente a narrativa dele, porque ele defende o salário de cada dia dele, mesmo descontextualizando aquilo que está escrito na Bíblia. Lembrando que não é para tirar a sua fé de ir ao templo, sua fé nesta pessoa, nesse líder. Não! Eu só estou aqui fazendo um reality, ou seja, trazendo a narrativa dele, preservando a imagem, tá? Sem problema nenhum, né? E passar para vocês o meu prisma, a minha maneira de enxergar esse discurso dele, e nada mais que isso. Tá certo? Dito isto, vamos a esse videozinho curtinho dele aí. Vamos lá. É verdade que nós não precisamos ir à igreja porque a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas? Então ele faz a pergunta, é verdade que não devemos ir à igreja porque está escrito na Bíblia que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas? Ele tá questionando quem? Aqueles que não vão à igreja porque lê isso na Bíblia ou está questionando a Bíblia? Não dá para saber, né? Mas vamos lá, vamos continuar para saber. Vejamos o que o texto bíblico tem a nos ensinar. Algumas pessoas, com todo o respeito, de uma maneira irresponsável. Então, as pessoas, com todo o respeito, de uma maneira irresponsável, porque responsabilidade são só eles que têm, né? Só eles é que têm responsabilidade de ficar mentindo ou descontextualizando o que está escrito na Bíblia. Quando alguém lê, né, e não tem como contestar, aí é de uma maneira irresponsável. Vamos lá. Leem Atos 17, 24 e dizem que não precisamos ir à igreja porque a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Olha a barbaridade. O texto diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Bom, se ele mesmo está lendo isso, aonde que tem a barbaridade, aonde que está a irresponsabilidade, se ele acabou de ler que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens? Vamos ver a narrativa, vamos continuar vendo. O problema é que as pessoas que chegam a essa conclusão fazem uma leitura irresponsável do texto bíblico. Quando você analisa o contexto, você percebe que Paulo nem sonhava em dizer isso. Bom, nós vamos contextualizar para ver se Paulo nem sonhava em dizer isso. Nós vamos ter que contextualizar sim, pastor, ou líder religioso. Vamos lá. Se Paulo nem sonhava dizer isso, mas disse. Paulo aqui está falando com os gregos. Se você ler Ok, falando com os gregos, não há nenhuma novidade nisso. aqui Atos 17, Paulo está fazendo um discurso em Atenas. E ele está extremamente revoltado com a idolatria. Ah, então agora Paulo está extremamente revoltado, bravo, nervoso. Por quê? Idolatria predominante em Atenas. Ah, por causa da idolatria predominante. Pastor, essa sua introdução para dizer o que Paulo disse e você quer dizer que ele não disse, tá meio deficitário aí, hein? Vamos lá. Eu até me recordo de um pensador, um historiador da época. Ele dizia que em Atenas haviam mais deuses do que pessoas. Bom, vamos dar uma olhadinha. Vamos ver se realmente Paulo estava extremamente nervoso, né? Revoltado. Vamos ver lá, vamos ver o discurso de Paulo. Vamos ver aqui a partir do verso 22. Vamos lá. Então, Paulo, estando de pé no meio do Areópago, disse, olha como ele está nervoso, varões atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos. Olha só que revolta, que nervoso. Porque, passando eu, e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, sem o conhecer,
é o que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Olha, primeiro, em que nervosismo que Paulo se encontrava aqui? Ele estava lá na época, ele estava dentro de Paulo, ele é Deus, onisciente, sabe todas as coisas em todas as eras. Né? Então Paulo está dizendo o seguinte, ó, eu estou passeando aqui, estou vendo que vocês têm, como é que ele disse aqui? Altar para tudo. Agora, sabe esse altar que está fora do templo, dedicado ao Deus conhecido? É a esse Deus que eu sigo. O que não habita em templos feitos por mão de homem. Ele faz uma analogia, tá certo? É lógico que ele não está seguindo o templo nem, ele não é seguidor daquele Deus desconhecido do altar deles, não, de jeito nenhum. Ele está usando o que os atenienses conheciam para anunciar o Criador do céu e da terra, tá certo? Bom, dito isto, vamos voltar lá. Tamanha era a idolatria em Atenas. E Paulo, quando fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, ele está dizendo o seguinte: Deus não é limitado a esta imagem de escultura, essas imagens de escultura que vocês fazem, ao ponto de ele habitar nesses templos pagãos de vocês. Veja que loucura, o que tem uma coisa a ver com a outra? Então Paulo estava querendo dizer que Deus não é limitado, como essas esculturas, que habitam em templos feitos por mão de Deus. O que uma coisa tem a ver com a outra? Veja o discurso desses líderes. Se você não ficar atento, você cai na lábia deles. Olha o joguinho de palavras sem nexo nenhum, né? Para poder justificar algo que Paulo não disse. Né? Extraindo do seu texto, né, do seu discurso, do discurso de Paulo, algo que ele não disse. Vamos continuar. Esse é o contexto. Paulo não está dizendo que Deus não se encontra espiritualmente com sua igreja, porque em 1 Coríntios 12, a igreja é comparada ao corpo espiritual de Cristo. Opa, corpo espiritual é uma coisa, agora corpo físico é outra. Paulo estava ali falando da coisa física. Deus não habita em templos feitos físico, nada espiritual aqui, por mão de homens. Mas ele cita Coríntios capítulo 12. Vamos lá para Coríntios capítulo 12. Vamos lá. Só que nós vamos ler um pouquinho aqui para vocês entenderem o que Paulo estava falando aos Coríntios. Vamos lá. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éramos guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é Senhor senão pelo Espírito Santo. Então, Paulo está anunciando o Cristo, o Evangelho de Cristo. E está dizendo o seguinte, ó, ninguém vai falar isso se não for através do Espírito do Pai, que naquela pessoa está. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Lá na minha série de vídeos da leitura aqui das cartas, eu explico um pouquinho melhor, porque aqui eu não vou me demorar, né? Paulo estava querendo dizer o seguinte, olha, cada um fica no seu dom, aí no seu talento. Mas o Senhor é o mesmo, mas cada um tem a sua maneira de anunciar o Cristo. Vamos lá. Verso 9. E a outro pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro pelo mesmo Espírito, a dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas é um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim Cristo também. O que isso tem a ver com frequência de templo? Viram? Estão percebendo o joguinho aqui? Vamos voltar lá.
no discurso desse líder aí? Cristo é o cabeça. Em Hebreus 10, 25, Paulo diz para não deixarmos de congregarmos, como é costume de alguns. Será que Paulo disse isso mesmo em Hebreus 10, 25? Não vamos deixar de congregar, como é costume de alguns? Vamos contextualizar. Hebreus 10, 25. Vamos lá. Olha só o que Paulo escreve. Não deixando a nossa congregação. Do que Paulo está falando? De qual denominação Paulo estava falando? Da Adventista do sétimo dia? Dos batistas? Dos católicos? Dos congregacionalistas? Porque Paulo está dizendo o seguinte, então vocês não devem deixar o nosso grupo de pessoas, que lendo as cartas, como eu fiz nos vídeos passados, você vai entender quando essa palavra congregação entra no discurso dele. Congregação não é um grupo de pessoas que está dentro de um prédio. Se você ler desde o verso 1 para chegar aqui no 25, você vai entender que Paulo está dizendo que vocês que agora já estão conhecendo a doutrina do Cristo, vocês não podem voltar para a lei. E ele vem aqui para o verso 25 e diz, olha, não deixando a nossa congregação é o grupo de pessoas que agora creem no Cristo e não precisa de templo, não precisa de sacerdote, não precisa de dízimo, não precisa de nada disso para ter comunhão com o Criador. O Cristo já basta, crucificado, morto e ressurreto. Veja que pegando o verso isolado da maneira mentirosa, porque ele não cita isso, que Paulo está dizendo o seguinte, não deixando a de Paulo naquela situação, a congregação de Paulo naquela situação, não era Paulo já não ia mais a templo, Paulo já não oferecia mais sacrifícios, Paulo entendeu o evangelho do Cristo. Mas vamos na loucura, dizer que Paulo, vamos andar igual esse pastor aí, que Paulo estava falando não deixando de congregar. Então, todo mundo que veio depois da Igreja Católica está desobedecendo o verso, não deixando a nossa congregação, a congregação original. E vou além. E os católicos deixaram a congregação dos hebreus, porque tudo vem deles lá. Compreende? Mas não é isso que está sendo dito. Então, eu só fiz um paralelo para você entender. Paulo está dizendo, olha, não deixem o nosso grupo de pessoas que agora aceitamos a Cristo e entendemos que não precisamos de mais nada disso. Só que ele não passa a mensagem correta, como ele disse. Tem que estudar, tem que analisar e contextualizar. Porque quanto mais se aproxima o dia da volta de Cristo, mais devemos congregar na igreja para fortalecer a fé e nos fortalecermos mutuamente. Isso é ele que está dizendo, não foi Paulo. Paulo não disse isso. Hã? Em Hebreus 10, 25. E Jesus, em Lucas 4,16, é dito que ele tinha como costume ir às sinagogas. Então veja, é uma barbaridade. Olha, ele faz, né, como tinha de costume ir na sinagoga. Que bonitinho, né? Vamos ler lá Lucas 4,16 e vamos contextualizar. Vamos ver. Lucas 4,16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Sinagoga não é templo, templo não é sinagoga. Tanto é, tinha o templo, onde Jesus foi expulso, fez um monte de coisa lá com ele, fizeram um monte de coisa com ele, e tinha a sinagoga. Vamos contextualizar sinagoga? Pois bem, os hebreus foram levados escravos, certo? Certo. Não podia mais praticar a religião deles, certo? Certo. Não podia praticar daquela maneira que eles faziam. Então, o que foi feito? Foi criado, na época em que os hebreus eram cativos, alguns lugares onde as pessoas se reuniam para falar sobre a Torá, sobre o Deus que tirou do Egito, aquelas coisas todas, para conversar, para não perder a raiz do Deus dos hebreus. Certo? Certo. Então, os hebreus agora, livres do cativeiro, agora eles iam reconstruir o templo. E não deixaram de se reunir nessas casas, que passou a ser chamado de sinagoga.
Então, Cristo, como era de costume, ia na sinagoga e tinha a leitura lá dos rolos. Compreende? Estamos contextualizando sinagoga. Era templo? Não. Era casa de estudos, casa de conversa, casa de trocar informações. Mas o templo tinha que existir. Compreende? Está conseguindo entender? Como esse homem, ele está pegando um verso isolado para afirmar algo que deve ir a lugares onde o Criador do céu e da terra não habita? Percebe como eles manipulam a mente das pessoas? Vamos lá, vamos continuar. Então veja, é uma barbaridade dizer que não devemos frequentar a igreja porque Deus não habita lá. Não, barbaridade é você dizer que tem que frequentar lá baseado em versos isolados completamente descontextualizados. Isso é uma barbaridade. Nada a ver. Então estudemos a Bíblia direitinho. É o que nós acabamos de fazer. De uma maneira muito rápida, muito breve. De uma maneira bem breve, já derrubou todos esses versos que você está trazendo aí, meu querido. No caso, ele. Contextualmente, para que não criemos heresias que só afastarão as pessoas de Deus. Meu amigo, heresia, eu sou um herege. Eu faço questão de ser um herege. Sabe o que é heresia? Sabe o que significa ser herege? É questionar, ser um questionador. É por isso que eles fazem conotação de um herege com diabo, capeta, satanás. Não. A raiz da palavra herege é aquele que pergunta, questiona, não aceita tudo facilmente. Tá? Da salvação e do verdadeiro conhecimento bíblico. Outro texto é Atos 2, 42 e 43. Ali fala que os seguidores de Jesus, os cristãos primitivos, leia Atos 2, 42 ali a 47. Vamos ler Atos 2, de 42 a 47. Vamos ver. Vamos lá ver. Atos 2 está aqui já, de 42 a 47. Vamos ler. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Eles continuavam, seguindo os apóstolos, perseveravam, continuavam sendo insistentes nas orações e no repartir o pão. Vamos ver. 43. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Ótimo. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. 46. E é onde agora ele vai se pegar. Esse líder é onde vai se pegar o 46 e o 47. E perseverando unânimes todos os dias no templo. Ok, está dizendo o seguinte, que eles insistiam no templo. Fazer o quê? Eles iam naquele templo onde aqueles líderes religiosos mataram o Cristo e que agora eles estavam atrás desses mesmos apóstolos. Então eles perseveravam no templo para venerar esses homens? É claro que não, e aqui mesmo vai estar a resposta. E perseverando unânimes todos os dias no templo. Então eles iam sempre no templo, todos os dias. E partindo pão em casa, então era em casa, na casa das pessoas, que eles, quando vendiam os bens, iam lá, repartiam, davam de comer. Eles insistiam em ir todos os dias no templo, mas é em casa que se fazia a caridade. Comiam juntos com alegria e singelezas de coração. Olha agora o 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias, porque eles iam no templo todos os dias, lembra? Acrescentava o Senhor à igreja. Qual igreja? Adventista do sétimo dia? Presbiteriana? Congregacionalista? Brasil para Cristo? Qual igreja que eles acrescentavam? A igreja deles? Não tinha igreja, não era nada disso. Então acrescentava o quê? Ao grupo de pessoas, porque você lendo as cartas, como já tem no meu vídeo, ali eu digo perfeitamente, esclareço e contextualizo, cada vez que aparece a palavra igreja, congregação e tudo mais, o que significa. Então, olha só, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, ou seja, o grupo de pessoas que já tinham entendido o evangelho do Cristo. Quem? Aqueles que se haviam de se salvar.
O que isso tem a ver do templo? É porque ele pega a passagem aqui, ó, 46, e perseverando unânimes todos os dias no templo, olha, tá vendo? Eles iam no templo para fazer o quê? Tem que contextualizar Atos. Eles estavam fugindo daqueles homens. Aqueles homens haviam delatado eles para Roma. Roma estava perseguindo eles. Compreende? Eles iam furtivamente todos os dias ao templo. Para o quê? Para agregar à igreja do Senhor aqueles que haviam de se salvar. Tirar daquele lugar. Compreendeu? Vamos voltar. Temos que tomar cuidado para que não caiamos na lábia desses homens. Tá certo? Vamos lá. Você vai perceber que eles se reuniam, congregavam todos os dias. E eu queria deixar... Viu? Viu que se a gente não vai contextualizar, olha, eles se reuniam, congregavam todos os dias. Deixar um texto para você, já que eu vou dar um espacinho para você finalizar, Nelson. Eu queria concluir mostrando para você que todo cristão deve aprender a gostar de ir à igreja. Davi, no Salmo 122, verso 1, disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha que cara de pau que esse líder religioso é. Vamos lá, vamos ver o que Davi disse. Vamos ver o que Davi disse. Olha só, 122, verso 1, leia aí comigo, vamos ler junto. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pastor, líder religioso, deixa eu colocar você que quero falar olhando para você. Quando Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, qual templo ele estava se referindo? Se o templo só veio existir com Salomão depois da morte dele. Me fala, pastor, me fala, que templo é esse que ele estava se referindo? A igreja adventista do sétimo dia? Quando você diz que nós temos que ser alegres e ir ao templo e pega um verso de Davi, que não existia templo. Então, pastor, como você não está sendo fiel ao que está escrito, eu vou mostrar para você a que templo, a que casa do Senhor Davi estava se referindo. Vamos voltar lá. Salmos. Tá vendo? Vamos ler aqui de novo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. No verso 2 já revela que casa é essa. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Quando você lê, novamente, nos evangelhos eu explico isso, tá? Quando você vê a palavra casa do Senhor, o zelo da tua casa me devorará. A palavra casa aqui, contextualizada, está falando de Jerusalém, de Israel, da nação. Não está falando de um lugar específico. Quando Cristo disse, não fazei da casa do meu pai covil de ladrões, se a pessoa continua lendo, vai estar lá. Os discípulos imediatamente lembraram-se do que está escrito. É o que Davi falava. Davi chamava Jerusalém, Israel, a nação, de casa do Senhor. Ora, pastor, como que você tem coragem de falar uma coisa dessa e não ficar vermelho? Vamos lá, vamos ver a finalização dele aqui. Opa! Aprenda a gostar de congregar. Vá à igreja buscando a Deus, uma relação com Ele. E pode ter certeza que a sua vida será grandemente impactada. É impossível dizer que Paulo, que conhecia o Salmo 122, verso 1, estivesse contradizendo o Salmo 122, afirmando, olha, enquanto Davi se alegrava em ir à casa do Senhor, nós não precisamos fazer. É muita cara de pau, né? Eu não vou nem continuar aqui, mas é muita cara de pau ele dizer que Paulo, quando dizia, quando ele estava dizendo que Deus não habita em templos feitos por mão de homem, ele conhecia muito bem o Salmo 122, verso 1. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Paulo estava repetindo algo que Estevão já havia dito. Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Atos capítulo 7. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó.
Vamos ver se eu acho. Achei, tá aqui, tá marcado. Ó, Atos capítulo 7, eu vou resumir aqui. É Estevão fazendo um resumo desde a criação até chegar no Cristo. E ele diz, ó, vocês condenaram o Cristo, foram vocês, com o coração duro de vocês, é que condenaram o Cristo. Olha só o que ele fala agora, no verso... Vamos ver aqui, poxa vida, aqui. No verso 48, ele diz assim, ó. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Olha só, então, Paulo estava repetindo algo que Estevão falou que um profeta disse. Vamos ver o que o profeta disse? O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarias? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Então Paulo estava falando ou não que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens? Tem que tomar muito cuidado, meus amigos. Tem que tomar muito cuidado para não serem passados para trás. Tá certo? Esse vídeo aqui já está com 26 minutos. Teve que passar realmente um pouquinho, porque nós tínhamos que destrinchar e desmontar um discurso péssimo desse líder religioso. Tá certo, meu querido? Então tá bom. Um abraço e até o próximo vídeo.